Aí eu achei, tinha esquecido desse detalhe. Ela Não sei. Então começamos assim? Eu acho Então que começamos sim. assim. Não se sinta culpado por você estar estranhando, porque de fato algo aconteceu aqui e a gente ficou quase um minuto em silêncio, aguardando aparecer a nossa imagem. Mas estamos aqui novamente no nosso BR na CPT. Seja bem-vindo nesse espaço que nós temos aqui para conversar sobre os nossos relacionamentos. E hoje qual é o tema, dona Silmari? É culpa, vou me sentir culpada. Não se sinta culpada, culpada. Muito bem. Nosso tema de hoje é culpa. Ah, mas o cristão sente culpa? Ai, acho que sim, não. Sim e muita. Sim, e muita. O que é a culpa? A culpa, ela tem a ver com algo assim, olha, muito interessante, que tem um livro que diz: podemos conceituar a culpa como uma acusação ou autoacusação. Sim, E às vezes a autoacusação é maior do que a outra. E eu vou buscar aqui no dicionário, como sempre, que diz culpa. E eu achei interessante como ele começa. Ele diz assim, que é a consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso afetivo, moral, institucional, assumido livremente. Outra pontuação, que é responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outro. Júnior, mas aqui quando ele pega duas palavras que eu achei interessante, né? Aqui, duas palavras não, dois jeitos de afirmar. Mais ou menos penosa e assumido livremente. Pergunto, pensando no assumido livremente. Então significa que se eu não assumo que fiz algo errado, eu não sou culpado? A gente vai falar de sentimento de culpa. A culpa, ela é um sentimento, a gente sente a culpa, a gente se sente culpado. E aí até uma autoacusação, tem um quadro chamado La Culpa. Um quadro, uma obra de arte chamada La Culpa. E nesse quadro está um homem muito reprimido, assim, de cabeça baixa, quase nu, e é Deus apontando um dedo acusador. Então a culpa tem muito a ver com um dedo acusador. Às vezes o dedo que eu aponto para mim mesmo. E esse dedo, veja só, podemos conceituar a culpa como uma acusação ou autoacusação por um crime, uma falta, um ato inadequado, real ou até imaginário. Esse conceito tem vários ou, que é uma evidência da imprecisão. É impreciso, não dá para afirmar só que é de uma decisão pessoal, porque o sentimento de culpa ele tem origem na moral, nas leis. O que é? Tem diferença de lei e moral? A moral tem muito a ver com o que a gente aprende, nossos pais vão nos ensinando, os valores, ou às vezes o que pode nos fazer sentir culpado, outra pessoa não. Sim. Depende dos valores. Não é? Depende dos valores. E às vezes eu olho para aquela cultura e acuso. Mas naquela cultura não é errado. A burca da mulher, para nós é... E aí eu já vi repórteres conversando com a mulher da burca. E o contrário. Então, às vezes a autoacusação. Uma vez eu estava na praia em Camboriú e umas moças estavam vestidas como crentes, que a gente fala. E eu falei, moça, por que vocês não colocam um biquíni, um maiô? Não, imagina se Jesus voltar e nos pegar de biquíni ou maiô. Então, a culpa, o medo de ser castigada, porque para elas era errado usar biquíni e maiô. E isso, elas aprenderam, alguém ensinou essa... Então, o sentimento de culpa ali era por uma questão religiosa. Sim. É errado. Nós temos no Oriente muito que a mulher tem que usar sempre o véu, não pode cortar o cabelo de certa maneira. Então, quando você faz isso, você é culpado. Inclusive, tem lugares que isso tem lei que te condena. E, às vezes, Então, hoje a gente vai falar muito dessa coisa do meu sentimento de culpa. E nem sempre ela porque nós cristãos nos sentimos culpados quando nós pecamos. E não é uma decisão espontânea nossa ser cristão, nós somos chamados a ser cristãos. Deus nos chamou, e aí ele nos converte. Essa conversão, ela gera também um compromisso. A fé, ela tem um compromisso. E eu vou procurar viver a minha vida como um cristão. E aí, quando eu peco,
eu me sinto culpado. Tanto que nós temos um momento no culto luterano que é qual? Confissão dos Eu pecados. confesso que sou culpado. Aí eu abri aqui, Silmari, no Salmo 51. O Salmo 51, Salmo de Davi, quando Natan foi falar com ele e apontou para ele o pecado, e ele reconheceu que era culpado. Olha o que ele diz no versículo 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha ele reconhecendo a sua culpa. 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, da maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. No 3, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que é isso? A culpa. Aí, da onde que vem o que é o pecado? É transgredir a lei. Pensando nos cristãos, a nossa lei. Aqui no caso de Davi, ele está reconhecendo que ele pecou contra a lei de Deus. Ele matou Urias, ele adulterou com Betseba, e foram os 2 pecados que ali foram apontados. Por isso que a gente fala dos 10 mandamentos, que ali são as nossas leis e está ali para mostrar exatamente, que a gente pode, que a gente não pode. A nossa norma de vida. Então nós sabemos qual a maneira certa de viver. E aí a culpa surge. E quando a gente fala sobre a culpa, pensando nisso que eu estou te perguntando, tá? Lei dos homens e lei de Deus. Sim. A culpa ela está presente nesses dois âmbitos. Sim, muitas vezes a culpa, até como ele diz, ela nem é real. Você se sente culpado por algo que nem existe muitas vezes. A gente já viu casos de pessoas que fizeram de tudo, por exemplo, para salvar um paciente. E aí vem o sentimento de culpa, eu devia ter feito mais, eu devia ter tomado uma outra atitude, eu devia ter feito isso e não fiz. O C. Se eu tivesse. É como se a gente conseguisse controlar todas as variantes e resolver. Mas por que a gente se sente culpado? Até tem uma pergunta muito... Vocês acham que os animais sentem culpa? Vocês acham que os animais sentem culpa? Eu acho que não. Tem um livro que eu li em 2008, ele está aqui comigo, chamado Enigmas da Culpa. Enigmas da Culpa, de um autor gaúcho, médico, Moacir Scliar. E ele diz, e ele apresenta outros especialistas, ele cita Freud e tudo mais, que ele diz que os animais não sentem culpa. Por que eles não sentem culpa? Porque eles não têm que tomar decisões. Para eles não tem o certo e errado. Então, quando decidimos errado, nos sentimos culpados. Conscientemente culpados. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. Então, olha só o que ele diz aqui. Seres humanos vêm-se diante de dilemas. Seres humanos devem decidir. Seres humanos são beneficiados ou prejudicados pelas consequências da sua decisão. A decisão é um componente importante no exercício da nossa humanidade. Seres imperfeitos, podemos decidir certo ou errado. O que é certo e o que é errado é um assunto para longa discussão. Mas decidindo errado, nos sentimos culpados. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Por isso que, aí é no lado cultural, eu falava, por exemplo, eu me sentiria culpado, falhando com os meus pais, se eu falasse como a Silmari fala com a mãe dela. Como é que se chama a sua mãe? De você. E eu? Senhora. Entende? Parece que eu me sentiria mal e, para mim, eu estaria desrespeitando a minha mãe. Por mais que eu hoje tenha compreensão racional que não é. Mas isso está dentro de mim de uma maneira que eu não consigo chamar minha mãe de você. É a senhora o tempo todo. E por mais que diga, não, mas pode me chamar de você. Eu não consigo. Porque parece errado. Aí eu vou me sentir culpado se eu chamar minha mãe de você. Então são detalhes assim e quando eu chamo a minha mãe, ou quando as nossas filhas, porque as meninas também não se referem a mim, né? Eu acho que muito pouco elas me chamam de senhora, né? Se referem a mim, né, assim. Você acha que você aí, pensando no teu sentimento, não se fosse você.
Não, hoje eu não obrigo as meninas a chamar você de senhora, por exemplo, porque eu tenho a compreensão que o respeito, não se falta o respeito, se elas vão chamar de senhora, você é igual lá no Congresso, Vossa Excelência é ladrão, e o cara não é ladrão. É porque chamou de Vossa Excelência que respeitou, ele foi, pecou contra o falso testemunho, se chamou uma pessoa inocente de ladrão, mesmo chamando de doutor, meritíssimo, maravilhoso, lindo. Não é a palavra que exatamente, você coloca mas eu dentro da na minha visão, se eu fizer isso, eu estou errado. Eu consegui não transferir essa culpa, essa maneira de enxergar. Eu estou dando exemplo de uma coisa pequena, que boba, mas às vezes a culpa é para mostrar como a gente é moldado. Então, é o tipo então, da culpa... depende muito dessa coisa. Uma das causas da culpa, às vezes, é isso. Do ambiente, né? Coisa assim, no sentido do ambiente cultural, familiar, e assim vai indo. Então, por isso que é essa coisa do certo e errado, que ele fala que é uma baita discussão. Nós, cristãos, a gente parte de um princípio que a lei do Senhor é perfeita. Sim. Então, nós temos uma coisa que para nós... O que é certo? Devemos temer e amar a Deus acima de tudo, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ela levou um susto, caiu ali um pedaço da boca. Então, é importante a gente lembrar disso. Para nós, isso é o certo. O certo é o que Deus diz que é certo, e errado é aquilo que Ele diz que é errado. Então, a gente tem isso como certo e errado, uma verdade absoluta, que está em demodé, igual essa palavra, em desuso. Ninguém mais utiliza. É sempre um ponto de vista, é relativo. Para o cristão há o certo e há o errado. Uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não tem o depende. Não. É por isso que nós cremos, como Davi disse aqui. Eu conheço as minhas transgressões, pequei contra ti. Como é que ele sabia? Porque tinha clareza do que era certo e o que era errado. E isso não quis dizer que ele não fez o errado. Porque saber o certo, aí que vem o dilema. Eu sei o que eu devia fazer e não fiz. E às isso vezes não é mesmo pior, você... Júnior. Às vezes é porque você sabe, tem ciência e consciência do que é certo e do que é errado, e mesmo assim você está... E aí surge o sentimento de culpa, que te deixa mal. Pode vir gerado com ele outros, que é a vergonha, o remorso. Porque, e o medo. E o medo. Mas aí, veja os subprodutos disso. Sim. Porque a culpa, às vezes assim, eu fiz uma coisa errada, a minha consciência me acusou. Mas ninguém descobriu. Ninguém sabe. Deus está vendo. Por que essa frase, Deus está vendo, não te deixa com medo? Porque você sabe que é culpado. Você sabe que se Deus... sabe que se investigar em tua vida, vão achar podre. Não é? Que a gente fala, minha vida é um livro aberto, umas páginas rasgadas. Só que para Deus não tem página rasgada. Elas estão ali, 100% abertas. Estão lá para Deus. Por isso que quando a gente fala, Deus está vendo, essa é uma frase que trabalha normalmente nas pessoas a acusação. Deus sabe o que você fez. É o dedo do apontador. Né? E isso gera um peso muito grande. Um peso muito grande. E em várias culturas. Por exemplo, na mitologia grega tem um lugar o Tártaro. O Tártaro era o lugar que os pecadores iam. O que a gente chama de inferno. E era o lugar que quem fazia as coisas erradas ia para lá. Né? Na mitologia. Para nós é o inferno. E aí é interessante uma frase do Spia, que aí vem a pergunta, para onde vão as culpas? Aí ele escreve assim. Elas não vão para o nosso subconsciente. Onde é que vão as culpas? Né? Quanto às nossas culpas? O rio da vida arrastava-as como folhas secas, levando para algum vasto e remoto mar. Não o mar de fogo em que eu, criança, ele era judeu, eu, criança, vira os pecadores queimando para todo sempre. Mas a culpa vai para o mar azul, tranquilo, o mar das praias brasileiras, o mar em que qualquer culpa se desfaz ou se dilui. Pelo menos é assim que a gente espera. Será? Eu, na época que eu li esse livro, em 2009, escrevi: as culpas ficam, estão represadas no fundo dos nossos corações. E só há uma solução para a culpa: a redenção. Cristo as leva, não o tempo ou o mar.
E aí entra esse texto de Davi, né, Simone? Lava-me completamente e purifica-me. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque assim, quando eu sou perdoado, a culpa não existe mais. Não deveria existir. Você falou isso, né, que ela afunda, né? É o lodo que fica ali. Não, e se você, a sujeira para baixo do tapete. E se você não limpa, ela só vai acumulando, aumentando. E você vê, se a gente falou em remorso, que é um dos efeitos, né? Você fica remoendo aquilo que não está. Você ainda, até não tem essa palavra, né? Você não elaborou a culpa, você não trabalhou essa culpa. Você é interessante aí entra uma coisa assim, né? Deus, a gente sabe que Deus perdoa. Eu já ouvi gente falar isso para mim como pastor. Eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Desculpa. Eu não consigo me perdoar. Puxa vida. Não cometa esse erro. Você vai ter engasgou, a culpa engasga. Não tenha essa postura. Confesse. Não é melhor sair de uma aguinha. Isso. Pessoal, aqui a gente. Tudo de casa. Isso aqui acontece. Ela vai buscar água. Só vai cuidar daqui. Vou tomar cuidado. Ainda mais fácil dar a volta por trás. Não quero ficar passando na frente. Então, a culpa, meus irmãos, ela tem que ser trabalhada dentro de nós. Não é à toa que nós temos nos nossos cultos uma oportunidade de confessar os nossos pecados diante de Deus e receber a absolvição. E lembrando que os nossos pecados, eles foram perdoados em Cristo. E aí tem um texto muito bonito, uma palavra linda que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, lá na carta a Colossenses, capítulo 1, no versículo 22. Olha só sobre a culpa. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. Ele quem? Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com quem? Com Deus. No corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós vamos ser apresentados diante de Deus sem culpa. Por quê? Porque quem nos reconciliou foi Cristo no seu corpo. Por isso que é importante você acreditar no sacrifício de Cristo. Graças ao sacrifício de Cristo, ele nos reconciliou. Ele pagou o preço das nossas culpas. 100%. 100%. Então não carregue o que Cristo carregou. Não faça isso, é pecado. É pecado. É o pecado de não crer. É um fardo. Você que está cansado, sobrecarregado, o que é para fazer? Vinde a mim, alivia. Exatamente. Aqui Davi, no Salmo 51, ele fala o quê, né? Restitui-me a alegria. Eu não vou conseguir ficar alegre, sem remorso, achando que um dia a culpa vai ser levada para esse mar. Porque aí o problema, senhora, é quando a culpa, ela não é expiada. Expiação é uma palavra interessante, né? Ela não foi paga. Então é importante, primeira coisa na nossa relação com a culpa. Deus nos perdoou. E em Cristo Jesus somos considerados irrepreensíveis. Não somos culpados. Na lei brasileira, eu não posso pagar a pena se a senhora fizer um crime. Mas na lei de Deus, Cristo substituiu. Essa pergunta no público. Perguntei que tinha uma advogada. Não é possível na lei brasileira, mas Deus, ele como juiz, como quem vai julgar, né, ele decidiu que ele ia trocar o que eu mereço, Cristo pagou. E os méritos de Cristo, ele coloca sobre nós. É por isso que nós somos irrepreensíveis. É como se Deus não me visse, não olhasse para os meus pecados, mas ele decidiu colocar um manto sobre eles. Que são os méritos de Cristo. Uhum. Ele não me vê. É estranho a gente Jesus. Ouvir essa palavra irrepreensíveis nesse contexto. Inclusive eu fui buscar aqui, né? Porque ela tem vários sentidos, né? E ela realmente fala, sem nenhuma falha. Perfeito. Exatamente. Senão já não poderia chegar, gente. O santo... Júnior, mas e aí como a gente pode trazer nós temos que trabalhar isso.
essa palavra culpa, ou a gente não se sentir culpado dentro dos nossos relacionamentos. Aí assim, primeiro, a culpa só é negativa? Então, você tem algum aspecto positivo em se sentir culpado? Eu acho que não, porque quando me fala assim, você foi culpada por tal coisa. Eu posso dar um testemunho? Só um pouquinho. Pode, mas automaticamente me vem aquela coisa assim, você fez algo errado. Então, é que você está preso à culpa, sem expiação. Mas é que quando você pensa nisso, assim, de pronto, você fez algo errado. Então, a partir daí, eu tenho que trabalhar com isso e mudar a minha visão daquilo. Mas quando parece que vem alguém falando assim... Entra aí na palavra psicopata. Né? Mas parece que quando alguém vem e fala comigo assim, não, que você é culpado. Vem um negocinho... Precisa da palavra psicopata. O que significa? Quais características de um psicopata? Psicopata, significado. Vamos com um dicionário, né? Vamos ver. Psicopata. Nós somos pessoas normais, vamos dizer assim, né? Eu vou dizer assim, ó. No site significados.com, tá? Psicopata é um indivíduo clinicamente perverso com personalidade psicopática, com distúrbios mentais graves. Isso. Um psicopata é uma pessoa que sofre um distúrbio psíquico, uma psicopatia que afeta a sua forma de interação social, muitas vezes se comportando de forma irregular e antissocial. Em sentido mais amplo, uma psicopatia é uma doença causada por uma anomalia orgânica no cérebro. Em sentido restrito, fala aqui de uma doença ele não sente neural. culpa pelo que faz. Ele não sente remorso. Ele não sente as emoções, culpa. Eu vou procurar ele não sente culpa. Então, o ser humano, a culpa é uma característica nossa. Veja que o ser humano, quando Deus apontou o pecado para ele. Aqui, ó. Significado de psicopata. Pessoa que sofre um distúrbio mental definido por comportamentos antissociais pela falta de moral, arrependimento, remorso, sendo incapaz de criar laços afetivos ou de um sentimento de amor ao próximo. Então, você quer ser assim? É a única maneira de viver sem culpa. Você quer ser uma psicopata? Não. A culpa é que aí tudo tem a ver com uma questão. Você não pode ficar, se você ficar preso ao sentimento de culpa, mas a expiação da culpa. Perdão. Por exemplo, num relacionamento. Às vezes eu faço algo que me deixa culpado. Há também uma violência psicológica que muitas vezes um marido, uma esposa, faz o outro se sentir sempre culpado. Não acontece isso em relacionamento? Sim. Hoje a gente fala que é o assédio moral. Mas essa é violência psicológica. Sim. E você trabalhar ali, a pessoa sempre está se sentindo culpada, ela sempre está em dívida com você. Às vezes, sabe, você... Inverte as situações. E aí você veja, pergunte, muitas vezes, quando há uma traição no casamento, tem gente que coloca a culpa na pessoa traída. Tem gente que, por exemplo, que eu já ouvi falar uma coisa que me bate, quando uma moça é lésbica, né, ela tem atração por mulheres, ela era casada, eles dizem às vezes para o marido dela que você não soube ser homem para ela. Você não foi homem o suficiente para ela. Você deu brecha. Vamos inverter. E aí você inverte. Você não, exatamente, você deu brecha. O cara foi procurar fora que não tem em casa. E aí não precisava nem ter levado nesse sentido, não. Mas é verdade. Então você começa a culpa. Né? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Então veja, a gente se sente culpado, às vezes, quando não existe a culpa. E agora só, você falou sobre o testemunho? Então, eu acho que a culpa ela é importante quando há expiação de culpa. Até no seminário a gente aprende que no sermão eu tenho que afundar você tem que se sentir no inferno. Afogado, velho homem? Não. É você se sentir no inferno, porque você merece o inferno. O salário do pecado é a morte. Você tem que sentir isso.
Eu não posso te deixar ir embora do culto com esse sentimento. Mas eu preciso melhorar minhas mensagens ao ponto que as pessoas sintam a labareda do inferno queimando o bumbum das pessoas. Chegando. Que horror. Mas aí, ao final, eu preciso fazer você sentir que Deus te tirou do inferno, que é onde você merecia, e te levou para o céu. E é esse o sentimento que a pessoa tem que ir embora do culto. Porque o sentimento de culpa não é bom. Não é bom. A culpa não é boa no sentido dela. Você não sabe aquela coisa assim? A impressão que dá quando eu fico pensando, você citou vários exemplos ali, e eu falei do lodo, é como se você estivesse numa areia movediça. Isso, e você faz força e não sai. E você afundando. Ou você se afunda. Quanto mais você se... Aí veja, que testemunho. É uma história antiga minha, mas ela para mim, me ajudou muito na minha relação com Deus, inclusive. Quando eu fugi de casa. Fugi de casa, né? Às vezes o pessoal não sabe, eu fugi de casa com 12, 13 anos, fugi de casa, saí de casa 3 horas da tarde, fui caminhando, não queria, né? Reprovei de ano, estava com medo da punição. Coisa de menino. Medo. E meus pais não eram pessoas violentas, que me espancavam, nada disso, mas eu tinha medo, porque minha mãe era rigorosa, ela punia a gente quando a gente fazia as coisas erradas, era disciplinável. E eu merecia a disciplina. E eu vi que a minha falta era muito grave. Você fazia por onde, né? A minha falta era muito grave, me senti culpado e fiquei com medo da punição e não tive coragem de dizer para os meus pais que eu havia provado. Então eu errei, eu sou culpado, fui culpado de ter feito muito mal aos meus pais e eu tive clareza disso quando os fatos foram acontecendo naquele dia. Mas enquanto eu estava fugindo, que realmente estava fugindo da minha responsabilidade de assumir o meu erro, então eu tinha a noção que eu estava errado, e aí eu, por vergonha do erro, que é uma outra palavra que aparece, quando a gente se sente culpado, eu fugi. E aí eu saí de casa 3 horas, caminhando 6 horas da tarde, começou a escurecer, eu já comecei a ficar com medo do escuro, aquela coisa toda. Eu encontrei um amigo que era ex-vizinho meu, que morava do outro lado da cidade, naquela época não tinha telefone, achei que era um bom lugar para me esconder. Eu falei, não, acabou o ano, meus pais me deixaram aqui na esquina para eu passar, jogar bola com você, se a tua mãe deixar, dormir aqui, senão depois eu ligo para eles e eles vêm me buscar. Aí consegui enrolar ele, a mãe dele, e fiquei lá na casa. 3 horas da manhã, a polícia bateu na casa e me leva para... Chegou o camburão. Me leva com um fusquinha da polícia, o sargento branco me leva para casa. No meio do caminho, o rádio do carro avisa, ela não leva o rapaz para casa, leva para a rodoviária, porque o pai dele está na rodoviária esperando por ele. O medo e a culpa, como encarar meu pai agora? Ele vai me bater, ele vai me castigar, ele vai me punir, eu sei que eu mereço. E aí é interessante que eu pensava assim, né, quando ele estava na rodoviária, que já que quer fugir, então não vai a pé, vou te mandar para bem longe. Eu achei que ele me mandar para São Paulo. Põe no ônibus e vai para nunca mais me ver. E quando a gente chega na rodoviária, eu não queria nem sair do carro, né? Daí o sargento branco falou, você tem que sair, vamos lá encarar teu pai. E aí, naquele momento, me bateu assim a consciência de quanto eu fiz. O branco falou isso para mim, teu pai mobilizou a cidade, todas as rádios falando de você, a gente entrou no mato procurando você, ele, enfim, puxa, você deixou teu pai muito preocupado, teu pai está arrasado e tudo mais, me deixou. Ele foi o profeta Natan na vida do Davi ali, ele foi, né, comigo, e me bateu uma culpa, um arrependimento, um remorso, uma tristeza, uma vergonha e medo. E eu não conseguia nem olhar para o meu pai, assim, como eu estou olhando de frente para vocês, eu olhava por baixo, assim. E aí ele era um corredor, assim, entre eu e ele, e eu olhando por baixo, e não tinha coragem de me aproximar dele, só tive coragem de me aproximar quando ele abriu os braços, né? E aí eu fui correndo para ele, e ele me abraçou, me deu um beijo, né, na testa, assim, falou, que bom que você está bem, que bom que você está aqui. Ele não me deu um esporro, ele não me deu um grito, ele não levantou a mão para mim, ele não fez uma ameaça. Ele só me disse isso, que bom que você está bem, que você voltou. E me beijou, e me levou para casa. Cheguei em casa, minha mãe, ainda irritada, magoada, né, comigo, quis me punir, me bater. Meu pai falou assim, não, ele já aprendeu a lição, ele não precisa de aprender. E, para mim, essa é a maior lição de que a culpa, ela foi importante, porque assim, eu vi quanto grande era o amor do meu pai e da minha mãe por mim, que apesar de eu merecer punição, castigo, não ganhar presente de Natal, eu
eles me presentearam no Natal, eles, né? Claro, minha mãe ficou mais me pressionando nos estudos, obviamente, tudo mais, mas em nenhum momento eles jogaram sobre mim. Isso que eu acho importante, né? Quando meu pai me perdoou, minha mãe me perdoou, me receberam em casa, nunca fizeram distinção nenhuma entre eu e meu irmão e nunca jogaram na minha cara. Águas passadas. Claro que a gente falava sobre esse assunto, sim. A gente fala até hoje. E quantos anos você tinha, gente? 12 para 13 anos. Você pensa, né? Isso mexeu com você ou te trouxe. Você era um menino. Não, hoje... Então, a gente pode perceber isso, que não importa a idade que você tenha, você consegue ter dimensão e noção das coisas. Mas entra o que? Aí é elaborar isso. Porque se eu ficasse com isso na cabeça, como eu magoei meu pai, olha o que eu fiz com meu pai, olha o que eu fiz com a minha mãe, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Não, poxa, meu pai me perdoou, minha mãe me perdoou, me acolheram. Águas passadas. Cadê o texto ali que você ensinou lá do Davi? Do Salmo 51. Que ele fala exatamente isso, né? Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Né? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Foi isso que meus pais fizeram comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Olha essa coisa, o que Davi pegou é a culpa e ele elabora, ele falou, Senhor, transforma o meu coração, né, que eu não seja mais aquele pecador que eu era. Eu sei que aquilo está errado. Eu nunca mais fugi de casa. Nunca mais fugi de casa. Hoje, se você quer me ofender, me chamar de irresponsável. Que aquilo me ajudou, assim, mas o gesto do meu pai de receber com os braços abertos, ele espiou minhas culpas ali. E quando eu falo de Deus, e se alguém me pergunta quem é Deus, para mim eu conto essa história, que é a história do filho pródigo que está na Bíblia, mas eu vivi essa história com o afeto do meu pai, com essa coisa dos meus pais, da minha mãe, nunca eles terem jogado isso na minha cara e terem me magoado, me magoado, lembrando. Eu nunca me senti assim. O que ficou daquela história, assim, o que eu merecia, o que eu fiz era errado, o que eu merecia era punição, mas o amor dos meus pais em terem um filho que tinha fugido, tinha se afastado deles, que estava deixando eles preocupados, angustiados, que estava perdido e foi achado, né? É o filho perdido que está achado. Nós, sem Cristo, somos perdidos, porque sem a redenção, a culpa leva à condenação. Né? E no relacionamento também. Se a gente não tiver redenção, se eu não receber perdão, ele acaba em condenação. E a condenação no casamento, em geral, se chama de divórcio. Que a gente condenou o relacionamento ao fim. Acabou. Não quer dizer, às vezes, que o divórcio não seja a única alternativa, porque às vezes é o que... Mas quando a gente consegue ter as culpas, né, expiadas, perdoadas, a gente pode encontrar reconciliação. E eu acho que assim, se a gente vai pensar nesse olhar da culpa e do perdão, você tem que ter também a compreensão que você está recebendo esse perdão, aceitar isso e realmente, eu falo, nem sempre a gente consegue apagar com uma borracha as coisas, mas elas cicatrizam, elas saram, elas param de doer e você muda o olhar. E pode voltar a doer, porque talvez eu chorei, e eu chorei de emoção, mas eu, às vezes, eu não precisava ter feito meus pais passar por isso. Mas olha, daí se você vai olhar por um outro lado isso para você ver, olha a lição que você tira disso. Não, foi uma bênção no final, aprendi. E você falou isso para mim quando a gente estava falando sobre o tema, que a culpa, ela vai servir muitas vezes, quem sabe para uma próxima vez, de freio, de alerta. Então, por isso que a gente compara que a culpa, porque às vezes a gente só vê a culpa como algo negativo, né? Eu me sinto mal, me sinto para baixo, eu tenho vergonha, remorso.
não gosto da palavra culpa, mas a culpa, ela é tipo a febre. É bom ter febre? Não, não é. Você se sente mal, teu corpo mas dói, ao mesmo te tempo atrapalha. é um sintoma que tem algo errado. Então a culpa, o temor a Deus tem relação com a culpa. E às vezes eu cometo algum erro e aí me arrependo, peço desculpa, peço perdão pensando no relacionamento para outra pessoa ali, ela vai me perdoar e muito provavelmente, se realmente né, eu tiver aprendido, eu não vou repetir o mesmo erro. Não. Surgirão outros. Então, eu nunca mais fugi de casa. Nunca passou pela tua cabeça? Não. Mas e quando... Porque vamos pensar aí nesse teu exemplo que você citou. Você fugiu porque você não assumiu ou não quis enfrentar. É igual não quis enfrentar. Adão e Eva se esconderam porque se viram porque você não quis enfrentar medo a consequência do que a tua reprovação ali traria. Eu sempre tenho esses tipos de perguntas, porque eu sei que as pessoas fazem, né? E a gente também pensa nisso. A culpa, ou ela só vai vir, ou ela só acontece quando eu não quero enfrentar, ou eu não quero encarar de frente os problemas. Ela vai existir independentemente de eu assumir ela ou não. A culpa é da existência humana. Porque é aquilo, a gente toma decisões, e aí quando a gente erra, quando você está errado, você sabe que errou, ou há um dedo acusador, aquilo que isso vai acontecer. O ser humano, ele sente culpa. Todo mundo sente. Se não sentir, tem problema. Então, tem uma doença. E a gente fala que uma das pessoas, quem mais sente culpa é a mãe, só pelo fato de ser mãe, a culpa está associada. A mãe, por exemplo, exatamente, eu tenho que deixar meu filho na creche porque eu tenho que trabalhar. Sente se culpado. Aí você fica cuidando da casa, só sente culpada porque então decidi, eu não devia ter feito isso, aquilo. Então essas coisas do arrependimento do que não fez gera culpa, arrependimento do que fez gera culpa. A culpa está presente diariamente na nossa vida. O ponto está, o que essa culpa está causando? Normalmente, quando eu faço algo de errado, gera um afastamento daquela fonte. Né? A lei de Deus. Muita gente se afasta da igreja, sabe por quê? Porque a lei que passou tem coisa vai lembrar do pecado, vai pôr o dedo na ferida. Você vai pôr o dedo na ferida. Certo? Quando eu falei uma vez, uma senhora pediu para eu não falar nunca mais na liturgia pobre, miserável, pecadora, porque ela não se achava pobre, miserável, muito menos. Mas a ideia é essa, a gente se tocar de quem a gente é. Culpa. Hoje em dia, ninguém quer se sentir culpado. Veja, a gente vê as pessoas no Brasil, os políticos que a gente questiona, olha, às vezes falam uma besteira, depois eu peço desculpa se alguém se sentiu ofendido. Ele não confessou o pecado dele. Porque ele diz assim, eu não ofendi ninguém, você se sentiu ofendido com o que eu disse. No fundo, ele está dizendo que você tem um problema de interpretação de texto. Não ele. Falou alguma coisa errada. Se você está ouvindo aí, um dia vai falar publicamente, diga assim, eu quero pedir desculpa, porque eu errei. Não deveria ter usado essa expressão. Eu errei. Senão, não peça desculpa se você acha que não errou e que ela tem problema de interpretação de texto. Então, você deixa ela e diga, você que está errado. Que não foi isso que eu disse. O que eu disse foi aquilo. E aí as pessoas vão julgar pela imagem, pelo áudio. Agora, vim depois um monte de nota dizendo, aqui no Rio de Janeiro agora uma senhora aí foi bater quase de chicote no entregador, depois de dias vem dizer que estava sendo sentido ameaçada. Olha, você se sente ameaçado, procure a polícia. Não vai agredir uma pessoa. Que é isso? Então é fácil a gente transferir. Então por isso que a culpa é importante, para a gente ver, puxa, o que eu fiz está certo ou está errado? Está errado. Qual é a solução para um erro? Expiação. Diante da justiça dos homens. Eu vou pagar pelo meu crime. Mas a gente fica recorrendo, não assume nunca. Aí eu cometo um crime com 25 anos, eu fico 10 anos ali, todo mundo sabe que eu fiz aquilo de errado, que é claro, é notório,
Aí com 35 ainda vou ser condenado. Eu fiquei 15 anos escravo daquilo, me escondendo. Eu estou dizendo um caso real, só não quero citar a pessoa. Está se escondendo, vai no velório de madrugada com boné, para ninguém ver aquela pessoa. Então ele está já vivendo numa prisão. E aí daqui 15 anos ele vai ficar 20 anos na cadeia. Porque vai. Porque vai. Porque ele é muito jovem, ele vai. Ele vai perder 30 anos da vida dele. Agora ele poderia sair 10 anos depois da cabeça e dizer, eu já cumpri minha pena, você não tem o direito de fazer isso, falar isso. Eu cumpri, eu errei, eu paguei pelo meu erro, expiação diante dos homens. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que também compreender, quando essa coisa de paguei, né, na lei dos homens, está pago. Está pago, você não pode. É uma pena que a gente faz com pessoas que o ex-presidiário. Ele tem um carimbo. Ele não foi ladrão, ele é ladrão. Ele não foi assassino, ele é assassino. Porque, né? Então, nós na teologia a gente diz que é pecador, que a gente é simultaneamente justo e pecador, porque é uma condição humana. Roubar não é condição humana, é um ato humano, é diferente. Você me perguntou sobre a culpa, se ela era uma... Emoção e sentimento. O que a gente fala que é sentimento? Emoção faz o teu coração bater mais forte. Se fosse emoção, a pessoa que tem sentimento de culpa, ela ia morrer, porque o coração dela ia estourar, né? É um sentimento de culpa. Por isso que a gente fala, estou me sentindo culpado. Mas, irmãos, é importante, nós cristãos temos uma grande bênção. A grande bênção de que nós, o sacrifício de Cristo, que absolve a culpa, é um toque de gênio de Deus na nossa vida. Porque ele tira de nós o fardo do pecado. A culpa é um sentimento, ele escreve, resultante da incapacidade de expiar a dívida. Eu não tenho como pagar, eu tenho dívida de gratidão, eu me sinto não culpado. Consigo, por mais que eu tenha. Aí, olha, Deus vem, e aí Deus resolve isso. É verdade, você tem razão, você não tem como pagar. Isso que é o inferno. Você merece ir para o inferno. É o que você merece pela tua atitude. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Jesus expiou, olha aqui, ó, Jesus morreu por você na cruz. E como é que eu sei que ele pagou e que Deus aceitou isso? Porque ele ressuscitou. E ele diz a você que crê nele não vai ser crucificado, não vai queimar no mar do inferno, você vai ser para o céu. Olha como é importante, então, quando nós temos que tratar as nossas culpas nos relacionamentos, para que a gente viva um pedacinho do céu na nossa terra, porque se a gente não resolver as nossas diferenças, os nossos atritos, se eu não perdoar e não fazer a Silmara se sentir perdoada, de fato, que a sua culpa for expiada, eu não posso ficar lembrando, mas lembra que há 10 anos atrás você fez isso, você fez isso, você fez isso, e trazer isso para uma discussão do problema que nós temos hoje, se traz aquela cara. Não, gente, isso eu acho que o que está escrito mal. nessa cruz, ela faz, eu acho que faz isso, né, Júnior? Eu preciso acreditar que a minha culpa foi perdoada. E a gente ter noção disso, tanto perante os homens como perante Deus. E veja que o acreditar, aí vem a fé procede o entendimento. A gente tem como a nossa moral, que é uma das culpas, essa coisa da moral é olho por olho, dente por dente, é que se faz, é que se paga, etc. Então, na nossa cabecinha, assim como na minha, tem que chamar a mãe de senhora e não de você, na cabecinha do ser humano, tá assim, eu tenho que fazer algo para pagar. Isso tá na minha, é igual eu chamar a minha mãe de senhora, isso é uma verdade dentro de mim que eu tenho que fazer. E na cabeça das pessoas, não é, como assim, é fácil assim, Jesus pagou, não precisa fazer nada. Sim, ele já pagou, mas ele ralou para caramba para pagar. Então, eu sei que tinha que ter pago sou eu, ele me deu de presente isso. E nesse momento não existe o veja bem. Não tem, ele me pagou, ele pagou, gente, ele pagou. 100%. É isso. Às vezes eu fiz algo para a Silmara que eu merecia que ela me largasse. Que eu merecia que ela me desse um pé na bunda. Que ela acabasse comigo na sociedade, falasse todos os meus podres. Tem tanto assim? Mas o que ela decide fazer? Me perdoar. O mesmo caso, o contrário. Aí a gente segue. Agora, se um começar a ficar apontando o erro do outro, não vai os dois vão querer largar, os dois não vão querer se relacionar mais.
Então, veja a importância da gente trabalhar a questão da culpa, não jogar a culpa por baixo do tapete e esperar que isso o mar da vida leve, porque não leva. Se não tiver perdão, não tiver expiação, não tiver reconciliação, redenção, não se resolve isso. Então, tem algo no teu coração te deixando culpado? Peça perdão diante de Deus. Se você tem algo que você precisa pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa, peça. Se isso vai te aliviar a culpa, se isso vai fazer bem para você. Agora, não fique com remorso, não fique ali guardando tudo sozinho. Peça perdão a Deus. Confesse seus pecados, procure um pastor. Se você é católico, procure um padre. Confesse os seus pecados. Receba a absolvição. Vá no culto no próximo final de semana e confesse os seus pecados diante de Deus ali, sinceramente. Faz um bem danado. É uma bênção. Deixe os seus fardos, né? Porque Deus recebe a gente assim, de braços abertos. Venha, meu filho, que está perdoado. Eu sei, você é assim mesmo. Não foi lá na frente que não aparece. Não, está lá, eu acredito, bem focado. E fale para Deus, Deus, eu acredito que todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus quando por nós morreu na cruz. Olhe para a cruz. Teus pecados foram perdoados. Não é só da boca para fora. Foi ação. Morte substitutiva. Cristo morreu, pagou. Está pago. Show culpa. Vai-te embora. Arreda-te de mim, Satanás. Quando vem o sentimento de culpa. Essa culpa ruim, esse sentimento negativo, esse do remorso. Não, está perdoado. Estou perdoado, Pai. Eu sei que eu estou perdoado. Afasta de mim esse cálice aí, que é a culpa. Olha que lindo, gente. Vamos encerrar, né, o programa, que já alongamos, graças a Deus. Você precisa fazer uma oração hoje para a gente. Sim, Colossenses. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Irrepreensível, inculpável. É assim que nós somos recebidos por Deus. Vamos orar, pedir pela cura da tosse da Silmar. Querido e bom Deus, te agradecemos por ter expiado a nossa culpa. Sabemos que o salário que merecemos pelo pecado é a morte, mas o teu presente através da morte de Cristo Jesus é a vida eterna. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a tirar o peso da culpa que muitas vezes está sobre nós. O sentimento de culpa no nosso relacionamento. Que nada disso crie barreiras entre eu e a minha esposa, entre a minha esposa e eu. Que possamos viver sem culpa. Um perdoando o outro, um apoiando o outro, um ao lado do outro, de braços abertos, pronto para a reconciliação, pronto para a restauração, pronto para restaurar a alegria nos nossos dias. Pai querido, inunda o nosso coração de perdão, de graça, de amor. Não permita que a culpa tome conta do nosso coração e nos entristeça. Não faça com que os nossos ossos sintam dor por causa da culpa, mas sim que sintamos alegria de saber que em Cristo todas as nossas culpas foram e são perdoadas. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há pecador que o Senhor não receba de braços abertos. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que todos nós possamos dizer: eu acredito, todos os meus pecados foram perdoados. Amém. Meus irmãos, um abraço, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Isso aí. Um abraço. Perdão e graça. Isso aí, até o próximo programa. Tchau.